momento que você disponibiliza a sua competência, você se destaca. E é esse destaque que nós chamamos de competências. Você pode se destacar em várias competências. E o que eu trouxe para vocês são algumas competências motrizes, ou seja, aquela competência que se você investir, se você se destacar na respectiva, ela vem e puxa outras competências. Provavelmente você tem alguma que você se destaca. Só que para que você guarde, para que você internalize melhor essas competências motrizes, eu trouxe uma forma criativa de apresentá-las. E vou usar um recurso. Eu vou usar o recurso do chapéu. Vamos lá. Essa figura representa o que eu vou mostrar para vocês. Esse chapéu simboliza uma forma de se comportar, uma forma de pensar e uma forma de agir correspondente a uma ou duas competências motrizes. Essa metodologia dos 6 chapéus foi criada pelo maior estudioso de pensamento criativo do século XXI, o inglês Edward de Bono. Eu fiz meu mestrado em criatividade na Universidade de Santiago de Compostela e na Europa ele é muito cultuado, muito respeitado, e a partir dessa metodologia eu fiz uma correspondência com as competências motrizes, porque isso ajuda a gente a gravar cada competência, para no dia a dia eu me lembrar. Por exemplo, em determinado contexto eu posso pensar assim, agora eu tenho que usar a minha competência do chapéu, por exemplo, preto, aquele primeiro do canto esquerdo. Não, mas nessa situação eu preciso usar as competências do chapéu branco ali no canto esquerdo. Mas agora eu preciso usar o chapéu azul. Do lado de cá nós temos mais 3 chapéus. Tem momentos que eu preciso usar o chapéu verde, eu preciso usar as competências do chapéu verde. Em outros momentos, do chapéu vermelho, em outros do amarelo. E vocês devem estar pensando assim, chapéu vermelho, chapéu amarelo? Bom, é uma metáfora, tá, gente? A gente vai entender agora cada um desses chapéus, qual o tipo de pensamento e comportamento que ele induz e quais as competências ou a competência correspondente, para a gente entender direitinho. Vamos fazer alguns exercícios também. Então vamos lá. Vamos começar. Primeiro eu queria falar para vocês o seguinte, aquele conjunto de chapéus ali do lado esquerdo, eles são mais relacionados com as competências que tem a ver com o nosso hemisfério esquerdo, aquele hemisfério mais lógico, o hemisfério que nos permite fazer uma síntese, uma análise, uma crítica, extrapolar. A gente chama é o nosso hemisfério da lógica. E os chapéus do lado de cá, eles são mais ligados a comportamentos e pensamentos e competências mais criativas, mais ligadas ao emocional, ao intuitivo, e a gente vai entender direitinho. Então guardem. Preto, branco e azul, hemisfério esquerdo, hemisfério da lógica. Verde, vermelho e amarelo, hemisfério direito, hemisfério da emoção, do lúdico, da criatividade. Vamos ver cada um deles. Vamos conhecer o primeiro chapéu e a sua competência correspondente. Vamos começar então pelo chapéu mais voltado para o hemisfério esquerdo, mais racional, mais lógico. Vamos ver o chapéu preto. Qual seria a característica do comportamento daquele que coloca o chapéu preto na cabeça? O chapéu preto indica que você precisa agir com cautela, agir sem emoção, agir dentro de um espaço que você consiga enxergar tudo de forma clara, de forma objetiva, para você não entrar num contexto e ser prejudicado. A competência correspondente a esse estilo de comportamento, esse estilo de pensamento, o chapéu cauteloso, o chapéu que não se deixa envolver pela emoção, que não cria muitas oportunidades de divagar, é a competência tomada de decisão. Você muitas vezes tem que tomar uma decisão drástica no seu dia a dia de trabalho. Eu vou dar um exemplo de uma decisão drástica para a mulher. Tá? Isso é uma decisão que deixa a gente muito na berlinda.
Por exemplo, cortar o cabelo. Claro que aqui é um exemplo engraçado, um exemplo do dia a dia, mas tem decisões que às vezes a secretária tem que tomar que corresponde a essa decisão de deixar uma parte de um serviço, de um projeto para lá e começar outra. É como se estivesse cortando um pedaço daquilo que você já fez. E para isso você precisa deixar um pouco da emoção de lado, agir um pouco mais com a razão. Vejam outras decisões. Por exemplo, são decisões simples, mas que te ajudam no dia a dia. Tem pessoas, tem profissionais que vão deixando acumular trabalho e postergam, deixam para segunda-feira. Então, a decisão é, hoje, está representado por essa mesa organizada, hoje eu vou priorizar as minhas ações e eu quero deixar tudo que está atrasado em dia, ou até onde eu puder. Então, organizar as suas ações de trabalho é uma decisão que praticamente todos os dias uma secretária tem que tomar. Faço ou não faço? Porque a gente tem tanta coisa para fazer, mas se você decidiu, invista. Outro tipo de decisão. Estou aqui na minha carreira de secretária, eu quero crescer nessa carreira e vou estudar. Vou buscar mais competências, mais informações e mais conhecimentos. Não vou postergar mais. Ou vou começar este ano, vou começar neste semestre. Essas são decisões inerentes às suas competências, ao seu próprio desenvolvimento. E muitas vezes a gente nem pensa nisso. Ah, tá bom aqui, uma hora eles vão lembrar de mim. É uma decisão importantíssima para quem está na função secretarial. Outro tipo de decisão é a questão de você usar a tecnologia para poder ter um resultado bacana no seu trabalho, inclusive no seu dia a dia. Use a criatividade, use esse lápis aqui representando o tradicional, o gráfico também, mas use a tecnologia, decida-se, aprenda, que a tecnologia nos ajuda. A gente já viu lá atrás que a tecnologia move a roda dos negócios. Outro tipo de decisão que é crucial, eu sei que vocês usam, mas ainda existe aquela profissional que evita usar a agenda. Então aqui a gente tem algumas situações decisórias que estão ao seu alcance que você pode fazer. Outra coisa, gente, a decisão geralmente envolve mais de uma alternativa. Então toda decisão envolve uma perda. Por isso que muitas vezes nós, profissionais, ficamos na situação atual, na nossa zona de conforto. Porque aqui eu tenho tudo que é meu, conhecido, eu faço dessa forma, está dando certo. Quando eu decido mudar, eu deixo de fazer de uma determinada forma para adotar uma outra maneira de fazer, adquirir uma nova competência. Então toda decisão envolve uma perda. Pensem nisso. O chapéu preto é o chapéu da cautela, é o chapéu da análise, é o chapéu que faz você, vamos voltar na competência, tomar decisões assertivas. Então, evitem decisões emocionais. Vamos usar o equilíbrio, razão e emoção. Vamos para o próximo chapéu? E o nosso segundo chapéu é o chapéu branco. Como a própria cor sugere, é aquele chapéu da paz. É o chapéu que nos dá tranquilidade, nos dá harmonia, nos faz ver o contexto sem nos deixar levar pela emoção. Ele é primo do chapéu azul. Ele lida com fatos, com dados. Ele faz com que a gente veja a situação como se estivéssemos de fora, olhando, como se não estivéssemos participando do contexto. Quando esse chapéu é importante? Qual competência motriz que esse chapéu ajuda? A competência negociação. Numa negociação é muito importante que a pessoa que está negociando alguma vantagem, algum prazo, alguma situação, que ela mantenha a tranquilidade e mantenha o foco naquele contexto. Não se deixe levar muito pela emoção.
É claro que uma negociação sempre envolve prazos e vantagens. A gente sabe que no dia a dia você negocia para tudo. Você negocia, preciso sair mais cedo um pouco. Você negocia, por exemplo, chegar um outro dia mais cedo para complementar aquele horário. Eu preciso faltar um dia para ir ao médico, mas eu compenso tal dia. Eu preciso de um tempo maior para entregar esse relatório. Agora lembre-se, numa negociação sempre você tem que juntar dois sinais de mais. Ou seja, a outra parte, o outro lado, quem está na outra ponta, tem que ver também uma vantagem em aceitar aquela proposta que você está fazendo. Então, sempre que você propuser uma nova situação, um novo prazo, uma nova vantagem, mostre para a outra parte qual a vantagem que ele vai, ou ela, vai ter em conceder aquilo que você está solicitando. Esse chapéu, então, está no grupo dos chapéus racionais. O próximo chapéu é o chapéu azul. O chapéu azul, de acordo com De Bono, ele é considerado o coordenador, o líder de todos os chapéus. Tanto que quando está tudo bagunçado na nossa vida, se você coloca o chapéu azul, você enxerga com mais clareza tudo que está a seu redor. Porque ele te dá um olhar diferente para situações complicadas. E as competências inerentes a esse chapéu azul são essas duas aqui, visão sistêmica e planejamento. A visão sistêmica é aquela competência que permite que você veja tanto a situação global quanto os detalhes. E o planejamento faz com que, através dessa visão real do contexto, você possa fazer o passo a passo para chegar aonde você quer chegar, os seus objetivos, as suas metas. Vamos ver como é que está a sua visão sistêmica. Eu vou mostrar aqui uma figura, ela vai aparecer aos poucos. Preste atenção nessa figura, enquanto ela estiver aparecendo, observe, porque a visão sistêmica é observação, é parar e olhar. Olhar com todos os sentidos. Vamos ver essa figura, então observe tudo que você possa observar na mesma. Veja que é uma figura cheia de detalhes e se você tem visão sistêmica ou tem potencial para visão sistêmica, provavelmente você enxergou assim que essa figura apareceu, isso aqui, ó, está dentro desse círculo. Um rosto, uma cara, é a primeira visão que a gente tem de uma situação, é o todo. É claro que essa figura ela é composta por partes. E se você observar melhor, você vai ver que esse rosto grande ele é composto por dois cavaleiros. Cada cavaleiro em cima de um cavalo. Aqui tem um cavaleiro e aqui outro cavaleiro. Agora é importante observar que a visão sistêmica, ela não é só parar e ver, ela precisa também de conhecimento. Então é bom fazer leituras, sempre dentro da sua função, aquilo que é exigido de você. Por exemplo, nesse caso aqui, nesse exemplo que eu dei, tem pessoas que observam e só enxergam um homem em cima de um cavalo, outro homem em cima de outro cavalo. Quem tem o conhecimento, quem já leu, quem já ouviu falar, quem já viu um filme ou já viu uma figura, um quadro, vai reconhecer quem são esses dois cavaleiros, Dom Quixote e Sancho Panza. Outro detalhe, gente, tem coisas que ficam meio ocultas e se a gente não parar para observar, para desenvolver essa visão sistêmica, para ver os detalhes, para entrar no nosso planejamento, a gente não consegue fazer um bom planejamento. Olhem bem essa figura. Aqui, essas figuras estão escondidas e representam aquilo que a gente não consegue ver. Por exemplo, eu vou fazer um determinado planejamento e eu posso, com aquela minha ação, detonar ou estimular diversos conflitos. Aqui significa aquilo que a gente não enxerga no dia a dia, que está por trás, está abaixo da ponta do iceberg. Lá em cima, a gente está vendo ali muito apagadinho um outro rosto. E se você
for detalhar essa figura, você vai ver que ela tem vários detalhes e quanto mais a gente para observar, mais detalhes nós vemos. Então, eu quis trazer essa figura para representar a competência motriz visão sistêmica que, quando colocada em prática, na função secretarial, ajuda muito no seu planejamento, porque você consegue enxergar detalhes e coisas que às vezes estão escondidas. Vamos passar então agora, nós vimos 3 chapéus do lado mais racional, do lado mais hemisfério esquerdo. Agora a gente vai começar a ver os chapéus do hemisfério direito, que é o nosso hemisfério responsável pela nossa criatividade, emoção, intuição. Vamos ver os próximos 3 chapéus com as competências correspondentes. E agora vamos ver os chapéus e as competências relacionadas ao nosso hemisfério direito, mais ligado às emoções, à criatividade, à intuição. E o primeiro deles é o chapéu verde. Lembre-se do verde como alguma coisa que brota, uma planta, alguma coisa que cresce. O chapéu verde tem uma característica muito especial que é fazer o inusitado, fazer diferente, fazer de forma inovadora, descobrir novos caminhos. É o chapéu da criatividade, da inovação. Quantos de nós no dia a dia, frente a uma dificuldade ou uma ausência, uma carência de algum recurso, a gente consegue resolver a situação de uma forma completamente inovadora usando a criatividade? E agora vamos falar do chapéu vermelho. Vermelho que lembra coração, emoção. E esse chapéu está intimamente ligado com a competência relacionamento interpessoal. Qual é a base do relacionamento interpessoal? Nós temos agora, de uns tempos para cá, nos orientado pela inteligência emocional. E nós temos praticamente 4 indicadores que representam uma orientação para o nosso relacionamento interpessoal quando colocamos o chapéu vermelho. A primeira orientação é reconhecer as emoções. Muitos de nós têm essa dificuldade, não têm o costume de fazer essa reflexão interna de o que é que eu estou sentindo com relação a determinado contexto. O segundo indicador, muito importante, é você saber administrar essas emoções. Tem gente que exagera demais na emoção, tanto do lado da alegria, quanto da tristeza, da empatia, quanto da agressividade. Então a gente precisa ter esse bom senso de administrar as emoções quando colocamos e usamos o chapéu vermelho. Um outro indicador é justamente essa palavra que eu falei anteriormente, bom senso ao colocar essas emoções para fora. Principalmente porque a gente precisa agir com empatia, ou seja, pensar no que o outro vai sentir, pensar em como o outro vai reagir com relação às nossas expressões da emoção. Claro que se eu reajo com agressividade, comportamento gera comportamento. O que vai acontecer? A outra pessoa vai revidar. Também, se eu ajo com sarcasmo, a tendência é que o outro haja com sarcasmo. Enfim, o chapéu vermelho serve para nós pararmos e pensarmos em como expressar as nossas emoções no ambiente de trabalho. E o próximo chapéu, para mim, é o chapéu mais direcionador da nossa ação no dia a dia. É o chapéu amarelo. A cor amarela lembra o quê? Lembra sol, lembra energia. E esse chapéu está relacionado à competência motivação e energia para o trabalho. Quem já se sentiu de manhã contente, satisfeito para ir ao trabalho? A maioria de nós tem essa sensação, mas tem muita gente que, por uma questão interna, a própria motivação fala disso, não tem motivos para agir. E a motivação, ela é um estado interno. A motivação, ninguém motiva ninguém. Eu preciso buscar os meus valores, os meus sonhos, as minhas metas e os meus objetivos para poder agir e chegar lá. Eu vou fechar a nossa fala com um poema baseado num poema da Clarice Lispector, que
representa esses dois momentos, o momento motivacional e o momento onde a motivação está ausente. Vou me permitir ler esse poema para vocês. Primeiro momento. Minha visão. Vamos ver que visão é essa. Não sou um profissional de sucesso. Estarei mentindo dizendo que consegui chegar lá, que sou o máximo. Tenho certeza que esta é a realidade. Sinto dentro de mim que não sou capaz. Não poderia dizer jamais que possuo um grande potencial. Percebo que tenho medo de arriscar. Jamais usarei a frase sou competente. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. É assim que eu me vejo. Quem tem essa visão de si, a visão de mundo, o que vai acontecer? Não tem um motivo para agir. Esse tipo de posicionamento, de sentimento, geralmente traz um contexto de derrota, um contexto de pessimismo. E o que é que a gente propõe com a motivação, com esse chapéu amarelo? Sair de uma visão pessimista para uma visão mais otimista. E através das competências, nós chegamos lá. Vamos ler novamente esse mesmo poema, baseado na Clarice Lispector, agora sob a ótica da motivação. É assim que eu me vejo. Sinto, mas tenho que dizer a verdade. Sou competente e jamais usarei a frase tenho medo de arriscar. Percebo que possuo um grande potencial. Não poderia dizer jamais que não sou capaz. Sinto dentro de mim que essa é a realidade. Tenho certeza que consegui chegar lá, que sou o máximo. Estarei mentindo dizendo que não sou um profissional de sucesso. Essa é a nova visão que a gente pretende trazer para vocês sob a ótica das competências. E usamos como referência os 6 chapéus. Vamos recordar? Chapéu preto, competência e tomada de decisão. Chapéu branco, administração de conflitos e negociação. Chapéu verde, criatividade e inovação. Chapéu azul, visão sistêmica e planejamento. Chapéu vermelho, relacionamento interpessoal. E chapéu amarelo, motivação e energia. O segredo do sucesso é saber colocar o chapéu certo na hora certa, reagir com bom senso e transitar sobre os 6 chapéus de forma harmônica. E vou encerrar deixando para vocês essa dica de Fernando Sabino. De tudo ficaram 3 coisas: a certeza de que estamos sempre começando, a certeza de que é preciso continuar, a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Façamos das interrupções um novo caminho, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. Eu quero agradecer pelo seu tempo, a sua energia que você dedicou a essa minha fala. E até breve. Visite o nosso site para nos conhecer um pouco mais.